Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. A liturgia católica, ela foi organizada de tal forma que a comunidade cristã, aos poucos, vai adentrando o mistério da nossa salvação. Deus, no princípio, se revelava como único Deus. Desde a criação, embora nas Sagradas Escrituras nós encontramos o Espírito de Deus que pairava sobre as águas do mar, no início da criação, para tornar aquelas águas fecundas, e daí saía a origem toda a vida que a terra precisava. Mas nos inícios Deus se apresentava como o único Deus. E essa foi a experiência de Adão no paraíso, foi a experiência de Noé, e foi a experiência de Abraão, que acreditava num único Deus, embora ele vivesse no meio de povos politeístas, que tinham vários deuses. Mas foi a partir da fé de Abraão, que Deus, chamando-o, formou um povo e prometeu a Abraão uma descendência numerosa. Mas nesse caminhar da história, houveram várias revelações, várias teofanias, vou dizer assim, que é o nome que se usa para dizer manifestação de Deus, Abraão teve aqueles 3 jovens que apareceram a ele debaixo do carvalho de Mambré para falar sobre o nascimento do seu filho, o cumprimento da promessa que Deus havia feito. Moisés tem aquela experiência da sarça ardente no deserto, que não se consumia. Era a revelação de Deus. E assim tantos outros sinais que nós encontramos na Sagrada Escritura, dos profetas que liam a presença de Deus nos raios, nos tremores, nos ventos fortes, e tantas outras manifestações de Deus na história do Antigo Testamento, onde Deus estava preparando esse povo para enviar-lhe o Messias, o Salvador, aquele que vinha, como se diz, definitivamente selar uma aliança com o homem. Aliança essa que vinha sendo mantida
por Deus, através do diálogo dele com o seu povo, até a vinda de Jesus. O mundo judeu conhecia Deus desta maneira. Deus é o único, como ele mesmo se revelou, nunca deixou de dizer: eu sou o único Deus, não existe outro. Mas também eles conviviam com essa presença de Deus na ação do seu Espírito, a ação do Espírito de Deus que conduziu os profetas e conduziu também os povos e os reis. Meus irmãos, não se falava do Filho de Deus, não se tinha ainda a ideia da pessoa de Jesus, embora em alguns trechos nós encontramos as visões no sentido de que havia um filho de homem, alguém parecido com um homem ao lado daquele que está sentado no trono, como aparece no livro do Apocalipse, mas assim de forma ainda muito velada. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, e aí o povo de Deus toma consciência e vai entender que Deus não é só Pai, mas Deus também é Filho. Ele se manifesta na pessoa do Filho. Veja que a dificuldade para o povo judeu aceitar Jesus como Filho de Deus, embora ele sendo homem, se humanado, foi muito grande, porque a ideia que eles tinham era de um único Deus e não tinha mais ninguém. Deus não tinha filho. E quando Jesus se revela como Filho, há uma grande dificuldade deles de acolher Jesus como Filho de Deus. Tanto que eles tinham dificuldade também de admitir que aquele homem realizasse obras que só Deus pode realizar. Mas mesmo assim, a resistência a Jesus, a resistência a aceitar que ele veio da parte de Deus, foi muito difícil. Então vocês vão entender que a dificuldade que Jesus teve com os judeus, ou que os judeus tiveram, de aceitar Jesus como Filho de Deus. Estou dizendo tudo isso para que vocês vão juntando as peças e vão entendendo o mistério da nossa salvação, ou vão entendendo a nossa fé, que não foi criação humana, mas foi revelação de Deus, um Deus que se revela, um mistério que se dá a conhecer e continua sendo mistério, porque Ele é infinitamente grande. O nosso Deus é imenso, o nosso Deus é grande. Então, meus irmãos, nós estamos no tempo pascal, nesse tempo em que o Cristo ressuscitado caminha na liturgia com os apóstolos antes da sua ascensão aos céus, e ele diz para que aguardassem a vinda do Espírito Santo antes deles irem fazer o anúncio do Evangelho. E depois de celebrarmos o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, nós vamos celebrar a festa da Santíssima Trindade. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Por isso que toda a nossa liturgia, ela não inicia sem antes invocarmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como nós aprendemos na catequese, 3 pessoas distintas, mas um só Deus. Porque a comunhão que existe entre as pessoas divinas é tal que se tornam um só. É isso que Jesus, aqui hoje no Evangelho, está revelando para os apóstolos e revelando para nós também, para que nós não tenhamos dúvida da ação de Jesus, não como uma ação independente, ou uma ação isolada, mas uma ação conjunta, uma ação unitiva. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Como me diz, me mostra o Pai. Eu sou a revelação do Pai. Por que Jesus disse que Ele é a revelação do Pai? Porque Ele não realiza outra coisa a não ser o que o Pai quer que realize. Quer dizer, é a permanência do Pai nele que faz com que Ele realize o que Ele realizou. Tanto que Ele vai dizer que as palavras que eu digo para vocês não são minhas, é do Pai. Os sinais que eu realizo no meio de vocês é porque o Pai está comigo.
Então essa comunhão íntima, essa unidade profunda que existe entre o Pai e o Filho, que não se desconecta uma da outra, essa é a grande revelação de Deus para nós, na pessoa do seu Filho. Ninguém nunca viu a Deus, vai dizer Jesus, a não ser aquele que veio dele, a não ser aquele que desceu do céu. Esse o viu, porque esse está junto dele. E a ninguém é revelado se eu não revelar. Quer dizer, se eu como porta das ovelhas, se eu como a primícia das criaturas, não lhes revelar quem é Deus, não o conhecerão. Por isso que quem me vê, vê o Pai. Quem me ouve, ouve o Pai. E os discípulos, acredito que eles ficaram assim, maravilhados com tudo isso. Como acredito que vocês também, amados irmãos, fiquem maravilhados com isso. Da intimidade profunda do Pai com o Filho. E dessa intimidade profunda, as obras que Jesus realiza concretamente. Tanto que ele diz com muita firmeza as coisas. Ele não diz com dúvida. Isso reflete de tal forma nos ouvintes que muitos dizem, os próprios discípulos dizem, Senhor, a quem nós iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? E a multidão vai dizer, olha, nunca ouvimos e nem vimos coisas tão maravilhosas como este homem falou e fez. Ele só pode ter vindo de Deus, porque o que ele faz e realiza é só Deus que pode realizá-lo. E a nossa salvação, inclusive, meus amados irmãos, não é tanto pelos milagres que Jesus fez, mas a salvação da humanidade. O como Deus nos salvou na pessoa do seu Filho. O como Ele quebrou aquele jugo que havia sobre nós, em que o pecado nos dominava, pelo sangue do seu Filho, pela sua oferta, pela sua entrega, pela sua doação total. Aonde nós fomos redimidos dos nossos pecados, que foi a grande agonia do homem, a grande agonia que não é desde aquele tempo, que é desde hoje também. Até hoje ainda muitos estão agonizando nos seus pecados, tentando buscar uma maneira de resolvê-lo, de solucioná-lo, de pacificá-lo dentro do seu coração. E não existe outra pessoa, não existe outro no mundo que o possa realizá-lo. Vocês podem buscar terapia, podem buscar, cristais, podem buscar seja lá o que for, não vai se libertar do seu pecado, se você não for naquele que o liberta, naquele que se ofereceu como sacrifício para o perdão dos seus pecados. É esse quem liberta o homem, é esse quem reconcilia o homem com Deus, reconcilia o homem consigo mesmo, para que haja paz dentro de si. Por isso que Jesus ressuscitado é aquele que chega e diz, a paz esteja convosco, porque a dificuldade que havia de acesso a Deus, a dificuldade que havia no homem, do perdão dos seus pecados, foi resolvida, foi solucionada, paz para vocês. Foi essa a mensagem do ressuscitado, quando apareceu aos seus. E para que vocês também fiquem em paz. E não tenha mais medo, não tenha mais, não carregue mais essa culpa dentro de si, porque existe Jesus, o Filho de Deus, que realizou esta obra da nossa salvação. E que as suas palavras, como são palavras do Pai, que foi comunicado aos discípulos, ele diz, vocês já viram o Pai, porque quem me vê, vê o Pai. Então esta segurança, esta firmeza que Jesus coloca no coração dos discípulos, para que eles não tenham dúvida nenhuma de quem é Jesus e de quem é o Pai, porque ali está a unidade dos dois, a manifestação dos dois. Amados irmãos, isto encaixado, isto assimilado dentro de nós, faz com que nós também,
hajamos dessa maneira. Os apóstolos e os discípulos do Senhor, depois de receberem o envio, eles vão fazer o anúncio da palavra de Deus. Mas o que é interessante e bonito de se ver, que as obras de Jesus caminham junto com eles. Aquelas obras que, vamos dizer assim, não é só um milagreiro, mas uma manifestação de que Deus está com eles. Porque a comunhão é, se você está comigo, diz Jesus, se você está unido a mim e eu estou unido ao Pai, nós estamos juntos, nós estamos ligados um ao outro. Então a nossa ação, quer dizer, a ação dos apóstolos é a mesma ação de Cristo e do Pai. Então eles expressam na comunidade, né, a mesma força de Cristo Jesus ressuscitado, porque está em comunhão. Por isso que é muito importante a nossa comunhão com Deus, a nossa unidade com Ele, na pessoa de Jesus, na acolhida de Jesus, na comunhão com Ele, porque Ele não despreza ninguém que vem a Ele. Ele o purifica, Ele o renova, e ele passa a ser, né, a ação de Deus. Por isso que o cristão embebido da graça de Deus, o cristão redimido, o cristão que está em comunhão com Deus, quando ora, Deus realiza. Jesus deu essa certeza para nós no Evangelho de hoje. Já no finalzinho do Evangelho. Em verdade eu vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Porque eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Não é uma ação isolada, é uma ação conjunta. Jesus está dizendo que não é uma coisa isolada, a nossa ação missionária não é uma ação isolada, é uma ação conjunta, unida a Jesus e unida ao Pai. Então ele diz, o que pedires, nós estamos em comunhão, nós estamos em unidade, eu vou realizar. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. O que vamos pedir ao Senhor? O que vamos clamar ao Senhor nos nossos dias? Eu acho que uma das coisas que é mais necessária no dia de hoje é a fé, é acreditar em Deus. Porque existe tanta coisa na nossa cabeça, ainda mais hoje que nós temos, né, o Google na palma da mão. Nós temos muita informação na cabeça, e muita coisa confusa na cabeça, que precisa ser clareada. Por isso, né, o que vamos pedir a Deus, senão a fé? Uma fé purificada, uma fé limpa, uma fé sólida, uma fé consistente, onde nós não tenhamos mais dúvidas de Deus, mas tenhamos mais certeza da obra salvadora que Ele realizou em nosso favor, que é para o nosso benefício, para o nosso bem, e nos deixarmos ser curados por Ele, e nos deixarmos ser transformados por Ele, porque do contrário nós vamos ficar sempre em cima do muro, e não vamos sair, e não vamos progredir. E tantas coisas mais que o Senhor já sabe que nós precisamos. Quando eu rezei o Salmo 138, durante o retiro, né, onde esse salmo dizia assim, Senhor, Tu me conheces quando estou sentado, quando estou de pé, quando estou, né, Tu sabes tudo de mim, Senhor. E o pregador dizia, faça uma oração, né, em cima desse salmo. Eu falei assim, Senhor, o que eu vou rezar? O que eu vou pedir para o Senhor? Porque o Senhor sabe tudo de mim. Então, a primeira palavra que me vem, Senhor, misericórdia. Tem misericórdia de mim. Porque ainda sou fraco na fé. Porque ainda eu vacilo. Mas, meus amados irmãos, esta fé, essa adesão profunda a Jesus, faz com que a obra missionária se torne eficaz. Paulo e Barnabé, como vimos na primeira leitura, são esses que vão fazer o anúncio da palavra. E como eu já disse no princípio, que os judeus tiveram dificuldade para aceitar que Jesus é o Filho de Deus feito homem,
essa dificuldade de aceitação continua na perseguição que ele faz a Paulo e Barnabé. E aí eles tomam uma decisão de ir aos pagãos, quer dizer, de ir aos povos não judeus, que era o povo da aliança, o povo da promessa, mas o povo que estava na periferia do povo da promessa. Então eles vão levar o evangelho aos pagãos, e os pagãos ficam felizes por isso, mas isso não quer dizer que Deus abandonou o seu povo, que Deus foi infiel à promessa que ele fez a Israel. Deus continua sendo fiel a Israel, Deus continua sendo fiel às promessas dele, mas que essa recusa fez com que o evangelho atingisse os pagãos com toda a força, com toda a integridade e com toda a unidade. E é isso que Paulo e Barnabé vão fazer de agora em diante. Na comunidade nós encontramos muitas adversidades, muitos adversários. Aliás, meus irmãos, a nossa fé já nasceu, com gente brigando contra nós. O nosso Salvador já foi rejeitado, já foi perseguido, está sendo perseguido. Tanto que nas leituras que nós ouvimos essa semana, nós podemos perceber a perseguição dos apóstolos, inclusive Paulo, que aparece na primeira leitura, ele está perseguindo os cristãos de Damasco, e Jesus vai dizer para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí vocês vão entender que Paulo, depois de ouvir, eu sou Jesus a quem você persegue. Quer dizer, aquele Jesus que tinha morrido, tinha sido morto e que ressuscitou, e que ele está vivo no corpo da sua igreja. Essa comunhão profunda que existe, e que Jesus vai dizer para os apóstolos, quem te acolhe, a mim acolhe, quem te rejeita, a mim rejeita. Então vocês percebem, amados irmãos, que a unidade nossa com Deus, ela é transformadora de vida e de realidade. E que a nossa fé não deve ser mais uma fé oscilante, mas uma fé segura e firme. Onde nós sabemos em quem nós acreditamos, onde nós temos a certeza de que nós não estamos sozinhos, mas estamos em comunhão com Ele. E se Deus está conosco, quem contra nós? Quem contra nós? E é a nossa fé que nos insere nele, é a nossa adesão a Ele, é a nossa perseverança nele, que vai nos firmando, nos solidificando. Que o Espírito Santo, que é a força de Deus, que é a graça de Deus, possa encontrar nos vossos corações esse espaço para que a fé nossa cresça cada vez mais e nós sejamos homens e mulheres profundamente unidos a Deus e firmes e sinais dele no meio desse mundo. Que assim seja. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.